Ao longo da história da aviação, existem aeronaves que se tornaram lendárias, e seus nomes são conhecidos tanto pelos entusiastas quanto pelo público em geral. Mas nesse caso em específico, foi uma das mais impressionantes conquistas tecnológicas da sua época, embora tenha permanecido relativamente desconhecido para a maioria das pessoas. Estou falando do Bartini Beriev VVA-14, a aeronave que desafiou as convenções durante a era da Guerra Fria. Takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. The next stage, the time bomb is ticked every second. The disaster is coming closer and closer. Em 1947, iniciava uma intensa competição pela supremacia militar entre a União Soviética e os Estados Unidos, impulsionando o desenvolvimento de equipamentos militares incomuns e inovadores. E um desses projetos peculiares foi o VVA-14, uma aeronave anfíbia com capacidade de decolagem vertical. Desenvolvido na década de 1960, o VVA-14 é um exemplo notável de aeronave VTOL, ou decolagem e pouso vertical. Isso significa que a aeronave é capaz de decolar e pousar verticalmente, sem a necessidade de uma pista de decolagem longa. Em vez disso, ele utiliza sistemas de propulsão especiais, como motores de levantamento vertical ou hélices orientáveis, o que lhe permite subir e descer diretamente, mesmo em locais onde o espaço é limitado. O único protótipo restante deste avião raro está atualmente sendo corroído pela ferrugem em um campo próximo a Moscou. Dos 3 protótipos planejados, apenas 2 foram construídos e apenas um deles realizou um voo. Com a morte de Bartini em 1974, o projeto chegou ao fim e o segundo protótipo foi desmontado. O primeiro, quase perfeitamente preservado, foi encaminhado ao Museu Central da Força Aérea em 1987, próximo a Moscou, mas encontrou problemas durante o transporte. Infelizmente, a aeronave foi alvo de vandalismo e pilhagem, permanecendo danificada desde então. Contudo, o VVA-14 já foi considerada a esperança da União Soviética contra os ataques submarinos dos Estados Unidos. O Bartini Beriev VVA-14 era diferente de qualquer outra aeronave de sua época. Seu nome era um acrônimo para Aeronave Anfíbia de Decolagem Vertical, e o sufixo numérico no nome VVA-14, embora coincida com a quantidade de motores na aeronave, não indica necessariamente o número de motores. A aeronave foi uma resposta aos mísseis balísticos polares que os Estados Unidos introduziram em 1960. June 9th, 1959, marked a new era in America's naval defense capabilities. The submarine, USS George Washington, launched for the first time, tilting the scales in America's nuclear Cold War with the Russians. Na mente de seu projetista, o italiano Robert Bartini, o anfíbio VVA-14 seria a máquina perfeita para buscar e destruir os submarinos portadores de mísseis. Mas como um engenheiro italiano foi parar na União Soviética? Robert Bartini deixou sua casa na Itália devido ao surgimento do regime fascista. Como Bartini era um comunista convicto e o regime fascista reprimia severamente os opositores políticos, Bartini decidiu deixar o país em busca de novas oportunidades, e foi na União Soviética que ele encontrou um lar. Bartini logo começou a se destacar, e no ano 1934 ele se juntou à importante fabricante de aeronaves soviética especializada em aeronaves anfíbias, a Beriev Design Bureau. O projeto VVA-14, liderado por Bartini em colaboração com a fabricante soviética, passou por várias fases de desenvolvimento. Inicialmente, a fase M1 focou nos testes de flutuação e operações na água, seguida pela fase M2, que avaliou o desempenho da aeronave em voos sobre a água. Já a fase M3 representou a etapa final, onde o VVA-14 seria equipado com armamentos e sistemas de guerra antissubmarino, preparando para missões operacionais. A aeronave foi projetada para atingir velocidades de até 760 km por hora, impulsionada por uma combinação de motores turbofan, incluindo 2 motores de cruzeiro e 12 motores adicionais. Além disso, podia facilmente voar a altitude de até 10.000 metros.
O design exclusivo do VVA-14 apresentava uma fuselagem central imponente, semelhante a um submarino com asas. Com seus impressionantes 25 metros de comprimento e uma envergadura de quase 30 metros, esse avião anfíbio tinha capacidade para acomodar até 3 tripulantes. Embora a aeronave tenha sido projetada para decolar verticalmente utilizando motores de levantamento para esse fim, seu principal objetivo era estudar o voo horizontal e testar os sistemas da aeronave. No total, de 1972 a 1975, o VVA-14 realizou 107 decolagens, totalizando mais de 103 horas de voo. Apesar de seu design inovador e capacidades promissoras, o Martini Beriev VVA-14 nunca foi colocado em serviço ativo. Com a morte de seu projetista em 1974, o projeto chegou ao fim. Embora o VVA-14 não tenha alcançado seu propósito original, ele permanece como um fascinante capítulo na história da aviação.